Bom dia. Bom dia, gente. Isso. Afinal de contas, ninguém colocou ninguém te forçou a levantar nesse friozinho gelado da manhã de São Paulo para vir até aqui, né? Vocês vieram por livre e espontânea vontade. Então, se aqui já estão, que sejam todos bem-vindos, né? Então, um grande dia a esses que também nos acompanham pela Rede Mundial dos Computadores, também recebam de nós o nosso carinho, nosso afeto, nosso bom dia e o nosso convite para participar conosco, né, com perguntas também via computador. Mais uma vez estamos juntos, né? Mais uma vez estamos aqui procurando, né, nos encontrar, nos renovar, nos despertar para o novo amanhã. Antes de darmos prosseguimento, gostaria de saber quem é a primeira vez que vem aqui na casa. Todos são já de longa data conosco, isso é muito bacana, muito legal. Então, nossas campanhas continuam, né? Precisamos sempre de alimento, né? Como eterno pedintes que somos, é importante que a comunidade também faça a sua parte, na medida que o coração assim o permite, assim o convida para praticar a caridade. Nós temos 70 famílias que vêm até nós, batem a nossa porta, 70 que nós atendemos, que vem até nós é muito mais, a gente não tem estrutura para atender muita gente assim. Mas a gente faz com todo amor, carinho, dedicação, o convite é feito também para vocês que quiserem participar conosco. Estamos precisando de arroz, né, arroz, açúcar, estamos precisando de todos os materiais que se compõem uma cesta básica, ou seja, alimentos não perecíveis. Esse é um dos trabalhos. Nós temos outro trabalho também, que é todo sábado, né, a entrega do pão, leite, aqui aos moradores de rua que ficam em torno do metrô Santana, Carandiru. Também é bem bacana, é sábado às 17 horas, as pessoas se encontram aqui, preparam o lanche e saem depois na distribuição. Temos também, acontecendo inclusive no dia de hoje, né, o grupo Apoio à Gestante. Então, a gente tem todo um trabalho direcionado para as gestantes, as marinheiras de primeira viagem, né, e não é só necessariamente ser uma pessoa com necessidades, né, mas também qualquer um que tenha, né, queira trocar uma ideia, passar por um diálogo, venham para cá, recomendem, né, e que possa essa criatura ser bem atendida no sentido de que está gerando uma nova vida. Então, toda essa concepção como um todo. Ainda temos 5 vagas, corram sebos das canelas, para a nossa viagem para Araxá e Sacramento. Será 10, 11 e 12 de outubro, então daqui a 3 meses praticamente. E saída às 9 horas na sexta-feira, às 22 horas. Saída dia 9, sexta-feira, às 22 horas, 10 horas da noite, daqui mesmo. Então, como estou falando para vocês, né, nós temos então 2 meses apenas, né? Ah, isso é muito importante porque mostra que vocês estão prestando atenção do que eu estou falando. E muito bom, parabéns. Eu fiz de propósito isso, quem que está prestando atenção, né? Muita gente está prestando atenção, né? Bacana. Então, meus queridos, é exatamente isso, com essa colaboração, com essa mistura de gente de todos os lados, tragam outras pessoas para cá, que é bem legal, tá? Quem já foi, recomenda, e eu acho que temos que todos fazer essa experiência, porque os locais que visitemos, que queremos visitar, é um local de história, né, de refazimento espiritual, de contemplação e também de muita alegria, tá bom? Dito todos os recados, sabemos também que a Casa do Caminho praticamente está no caminho, porque as portas estão sempre abertas de segunda a segunda, né, com palestras, plantões de atendimento, uma série de outras atividades, manhã, tarde e noite, no sentido de que de manhã nós temos as quartas-feiras, à tarde nós temos aos sábados, quarta-feira e sábado de tarde, segunda, terça e quinta e sexta à noite, domingo de manhã, a missa das 10, que é essa que nós estamos tendo aqui agora, tá bom? Bom, acho que os recados todos foram passados, né, as comunicações, então convido a todos para que possam
deixar de lado todos os afazeres, o corre-corre desse domingão, todos os preparativos que faremos brevemente para o nosso almoço familiar, para aqueles que nós deixamos em nossas residências, com todo carinho, com todo amor, e nos entreguemos nesta hora que aqui passemos, de corpo e alma. Não apenas o físico esteja presente, mas também os nossos pensamentos, na busca de um refazimento. E dessa forma, aqui nós nos encontramos felizes e alegres por mais um despertar, o despertar do novo dia. Sempre será uma nova oportunidade, pois o Criador, que tanto nos ama, nos possibilita tudo aquilo que nós realmente precisamos e necessitamos, e não aquilo que nós queremos. Saibamos observar bem os seus desígnios, que nos conforta, que nos alimenta a alma e nos proporciona grandes chances de sermos felizes. Amado Pai, aqui nós nos prostramos de joelho e clamamos: Senhor, fazei de nós instrumentos de Tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se renasce para a vida eterna. E que assim seja, graças a Deus. Todos nós, então, vamos receber com muito carinho minha amiga Raquel, que irá renovar as nossas atitudes. Bom dia a todos. Bom dia àqueles também que nos acompanham via internet, que possamos mais uma vez estudarmos juntos. O tema de hoje, como o Mauro já fez uma prévia, é renovação. Renovação é algo que, às vezes, a palavra assim, de impacto nos assusta um pouco. Por quê? Porque ela exige de nós atitude. E quando é algo que exige uma mobilização de nossa parte, nos faz parar para pensar. Principalmente naquela questão, por onde eu começo? Preciso renovar, mas não sei o caminho de início. Como é que eu vou chegar aonde eu preciso? Esse texto, ele foi extraído do livro Nossas Riquezas Maiores. É o capítulo 38, ele é ditado por espíritos diversos e foi psicografado por José Raul Teixeira. E ele nos diz que a própria natureza já é um modelo de renovação. E é verdade. Mas nós não nos atentamos a isso. O exemplo maior dessa questão é que nós dormimos e acordamos todos os dias.
E isso já é uma renovação. Aquela questão do o que eu não fiz ontem, eu posso fazer hoje. E se não der, eu farei amanhã. Isso já é um início de renovação dentro de nós. Porque é a esperança falando mais alto. Eu espero que possa fazer a partir de hoje ou amanhã, se não der hoje, aquilo que eu fiz ontem. Esse é um ciclo da vida. E ele abre o texto falando das próprias estações do ano, que elas fazem com que haja uma reciclagem em toda a natureza. Não vamos considerar o que nós vemos hoje que eu digo hoje mesmo, que um dia nós estamos com 28 graus e no dia seguinte nós estamos com 10. Não é? Não deixa de ser uma renovação de um ciclo. Não deixa de ser. Embora contando com algo que esteja desorganizado, não é? Nós não vamos entrar nessa questão mais profundamente, mas é assim que caminha a natureza. É dessa forma. Não é? Então, nós temos aí o ciclo anual, o ciclo mensal, o ciclo semanal, o ciclo das estações do ano, enfim, tudo nos convida à renovação. E eu vou ler para nós, eu peço licença a todos, um exemplo que o texto nos traz de como é um comparativo dessa renovação, desse renovar em nós. Ele traz um exemplo assim fantástico dentro da natureza, porque ele diz que a fauna e a flora se submetem ao rigor das estações do ano. Se submetem mesmo, são obedientes, não tem como fugirem daquele ciclo, não é? E acompanham todo esse ciclo das estações do ano para que possam, de alguma forma, se refazerem, se reciclarem e se inovarem e renovar. Então, ele nos dá o exemplo da águia. Fala, a renovação da águia é o maior exemplo comparativo que nós podemos ter. Então, ele diz assim, desculpem, ela é a ave que possui maior longevidade da espécie. Chega a viver 70 anos. Mas, para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela tem que tomar uma séria e difícil decisão. Esses somos nós. Vamos nos comparando. Aos 40 anos, a águia está com as unhas compridas e flexíveis e não consegue mais agarrar as suas presas, das quais ela se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva, apontando contra o peito. E apontando contra o peito estão as asas, envelhecidas e pesadas, em função das grossuras das penas. Voar, então, é impossível. A águia, nestas circunstâncias, só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um dolorido processo de renovação que irá durar 150 dias. Esse processo consiste em voar, o que para ela já é uma dificuldade, para o alto de uma montanha e se recolher em um ninho próximo a um paredão, onde ela não necessite voar. Após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico nesta parede até conseguir arrancá-lo. Após arrancá-lo, espera nascer um novo bico, com o qual vai depois arrancar as unhas.
Quando as novas unhas começam a crescer, ela passa a arrancar as penas. E só depois de 5 meses, ela sai para o famoso voo de renovação para viver mais 30 anos. Então, para aqueles que não conheciam, assim como eu, que não conhecia detalhadamente esse processo, detalhadamente não, sabia que existia, né? Nós podemos comparar a nossa trajetória à águia. É difícil. Quando precisamos passar de um ciclo para o outro, e isso é comum a todos nós, é uma dificuldade imensa. Por isso é que Deus, em toda a sua misericórdia e justiça, misericórdia porque Ele sabe, Ele nos conhece, conhece os filhos que tem, e sabe que para cada um de nós, a forma de sofrer é diferente. Então, Ele nos dá aquelas caminhadas suaves, para que possamos fazer essa trajetória da renovação sem sofrermos tanto. Mas nem sempre isso é possível. Só que a culpa não é divina, a culpa é nossa, pela maneira como nós trilhamos essa caminhada da renovação. Só que isso é justo, né? Faz parte da justiça divina. Nós temos que fazer essa reciclagem, porque nós não seremos espíritos completos somente vivenciando um ciclo da nossa vida. Como diz Emmanuel, o espírito, para se elevar, para se completar, ele precisa alçar voos em todas as direções, em todos os setores da trajetória carnal e desencarnado também o espírito precisa disso, para que ele possa evoluir, para que possamos evoluir. Nós não podemos ficar estagnados. Quando nós estamos estagnados, nós não estamos renovando, nós não estamos inovando, nós não estamos principalmente vivenciando. Nós estamos deixando a vida nos conduzir. E isso faz com que não consigamos a evolução. E nós precisamos evoluir. A evolução, ela se faz necessária. Porque o espírito, quanto mais ele evolui, mais ele conhece, mais ele sabe e, consequentemente, menos sofre. O que é uma coisa óbvia. Não é? O espírito conhecedor, o espírito evoluído, o espírito que já atingiu determinado grau de conhecimento e sabedoria, não tem muito sentido ele coabitar com sofrimento. Ele não sofre. E nós temos esse objetivo. Não é? A duras penas, como é o caso aqui da águia, nós temos esse objetivo. Né, fazendo toda essa trajetória, arrancando peninha por peninha, é dolorido, vão sofrer, mas é para o bem. É o tal do remedinho amargo. Né? Nós não temos a questão do remédio amargo. É bom, né? Toma, filhinho, toma um remedinho. A gente sabe que não é bom, mas é para o seu bem. Deus Pai faz exatamente assim conosco. Né? É chamado lá no Evangelho o bem e o mal sofrer. Nós sabemos que existem situações na nossa vida que são dolorosas, são delicadas, mas elas são, acima de tudo, necessárias. Isso quer dizer, então, que eu tenho que sofrer para melhorar? Não, não necessariamente, de forma alguma. Não está escrito em evangelho nenhum, em lugar nenhum da nossa trajetória evangélica cristã, que temos que sofrer para melhorar. Né? O sofrimento, ele é opcional. As situações dolorosas, elas vão chegar, mas como nós vamos vivenciá-la, é a maneira de cada um. Uns, com a mesma situação, sofrem mais, enquanto outros menos. Na mesma trajetória, numa situação igual, na mesma situação. Então, vai de cada um de nós, não é? Mudarmos a nossa visão para que ela seja a mais tranquila possível, para que possamos fazer como a águia, mas sem precisarmos sofrer por isso. Não é? Porque existem situações que por si só já são dolorosas. E dependendo de como nós agimos ou reagimos
em cima delas, vai ficar pior. Então, nós temos que ter esse controle, esse conhecimento, essa sabedoria de agirmos com todas as situações que chegam até nós. Não é? E dentro do texto, existe uma receitinha, quase que uma fórmula de como nós podemos fazer isso. Para que nós possamos alçar o voo da vitória, atingirmos aquele patamar mais alto que nós necessitamos, para a renovação, nós precisamos deixar de lado o quê? Quando nós falamos em novo, nós lembramos do velho. Nós temos que deixar de lado tudo aquilo que é velho. São as velhas crenças, os velhos hábitos, os velhos costumes, os antigos pensamentos, os antigos sentimentos. Gente, é uma reformulação total. Mas nós vamos conseguir isso de uma vez? Não. Não. Isso é quase que impossível para nós. Tudo de uma vez. Não é? Mesmo porque aquela criatura que, de repente, ela é apontada até como uma criatura que, olha, ela mudou totalmente, e mudou rápido. Nós vamos desconfiar. Não é bem assim que acontece. Principalmente quando nós mesmos, não é, apontamos as nossas mudanças. O ideal é quando aquele que convive conosco aponta uma mudança nossa. Por que é o ideal? Sabem por quê? Porque ela é natural. Porque quando nós nos forçamos, e nós temos que nos forçar e nos esforçarmos para essas mudanças, é lógico, faz parte da nossa vigilância, do nosso orar e vigiar, e faz parte da nossa reforma íntima. Nós temos que fazer. Mas quando ela realmente ocorre, quando nós já estamos diferentes, nós somos os últimos a perceber isso. Aqueles que estão junto a nós é que percebem. E nós, às vezes, paramos para pensar, mas será que é verdade? Será que eu consegui mesmo? É porque o processo foi natural. E tudo aquilo que é natural é verdadeiro. Um exemplo disso é quando nós nos propomos a uma mudança, seja lá do que for. Um exemplo, não vou mais falar mal da vida alheia. É um exemplo. Desculpa, tá? Então, nós nos propomos a isso. Gente, a prova vem logo em seguida. Aí, não é? Nós chegamos perto daquele grupinho ou daquela pessoa que a gente sabe que faz isso. E nós temos que fazer o teste da água, pôr a água na boca e ficar com ela na boca sem engolir. É válido, é válido. Quando nós estamos no exercício, é válido. Isso nos dá tempo de lembrar que nós nos propomos a não fazer. Mas quando nós menos esperamos, nós já estamos sucumbindo no erro novamente. Esse é só um exemplo, gente, porque tem outros, tem vários outros. Quando nós nos propomos a fazer algo, a prova é imediata, ela vem logo a seguir. Porque isso não é natural. Nós temos que nos começar a conscientizar. Eu não devo mais fazer dessa forma. Eu vou me esforçar para não fazer. Não é? E quando chega a chamada tentação de fazermos ou não, nós lembrarmos do nosso compromisso. Aquele compromisso maior que é conosco. Conosco. Primeiro, Deus sabe, Deus ouviu, Ele sabe. Mas primeiro está ali. Não é? Mas Deus nos deixa de livre arbítrio 100% atuante. Pode agir como você quiser. Você fez uma proposta consigo mesmo. A proposta é consigo, não é comigo. Ele vai estar ali, sempre amparando e nos dando várias oportunidades de renovarmos essa proposta a que nos submetemos. Por isso que nós temos que ter muita convicção na hora dessas propostas íntimas e muita firmeza, porque é daí que vai surgir a nossa renovação. É a partir daí que nós vamos mudando
pontos de vista que até então são totalmente equivocados. Nós vamos mudando o nosso pensamento, que é a base, que é o principal. É o mais difícil, mas é por aí que tudo começa, né? Porque nós pensamos daquela forma, porque nós somos daquela forma. Agora, o sentir, ele vem depois do ser. Expressar com palavras e com atitudes já é depois. Primeiro é o pensamento, é o que somos. E esse só nós conhecemos. E muitas vezes nós queremos até abafá-lo, nem nós queremos conhecer o que pensamos. Se estamos agindo assim, nós não estamos indo de encontro a essa reformulação interior. Não estamos. O primeiro passo é abrirmos o jogo conosco, com o nosso íntimo. Eu sou assim. Eu sou e eu não posso ser dessa forma. Tem que mudar. Eu tenho que mudar. Então, essa é a primeira convicção, é o primeiro passo para que possamos reformular tudo em nosso interior. Mas é válido, porque quando essa proposta ela ocorre dessa forma, de forma gradativa, à medida que os nossos passos conseguem serem dados de uma forma firme e positiva, nós formos caminhando. Uns caminham mais rápido, outros mais lentos, outros a passos medianos, mas são válidos. São passos válidos para que possamos atingir esse voo da vitória. Não é? E, por incrível que pareça, nós, hoje, dentro de um centro espírita, estudando a doutrina da reencarnação, sabedores que somos já, o mínimo que seja, de que a reencarnação existe para que possamos evoluir, para que possamos nos corrigir, para que possamos aprender, nós vamos de encontro à questão que reencarnação já começa com RE, de renovação. Então, nós estamos dentro de uma doutrina que nos conduz a isso. Então, nós não temos muito por onde escapar, porque a doutrina, para todos nós que estamos aqui, ela foi opcional. Nós escolhemos. A religião é algo que nós escolhemos. E se nós escolhemos, se nós nos adaptamos, se foi a doutrina com a qual a nossa sintonia de ser teve mais afinidade, nós vamos compartilhar dessa questão maior dentro da doutrina espírita, que é a reencarnação, que nos traz a reformulação para que possamos evoluir. Então, por aí nós vemos as chances que nós temos, as oportunidades, quantas forem necessárias, de revestirmos um corpo físico e estarmos encarnando para aprender. E como ela é bendita, não é? Às vezes nós reclamamos, olha o re novamente aí, né? Porque primeiro nós clamamos, depois nós reclamamos. Re, geralmente, é tudo aquilo que reincide, acontece de novo. Né? Então, por isso que não é encarnação. Nós temos reencarnação. Porque nós já reencarnamos muitas vezes. Nós encarnamos muitas vezes, por isso que é reencarnação. E a cada reencarnação, ou encarnação, como preferirmos, nós aprendemos. Sabe aquela questão? É um pouco pesado nós falarmos assim, mas aquela questão, ou aprendemos pelo bem ou pelo mal? Mais ou menos assim. Por quê? Nós repetimos. Repetimos de ano. Repetimos de vida, aí no caso. Nós não repetimos de ano, nós repetimos de vida. Né? Nós fomos reprovados em algumas atitudes, em algo que nós pensávamos que sabíamos, mas nós não sabíamos. A lição ainda não tinha sido estudada por completo. Ficou alguma vírgula, alguma coisa que nós esquecemos. Ou então realmente não aprendemos. Por isso é que a nossa reencarnação aqui na Terra, ela é feita de expiações e provas.
São duas coisas diferentes. A expiação são os chamados resgates. São os acertos daqueles equívocos que nós cometemos no passado. É aquele acerto de contas, que nós nunca estamos sozinhos neles, né? Porque se nós erramos com alguém. E o erro maior foi para conosco mesmo. E nós só vamos ter consciência disso depois que nós nos conscientizarmos de que fizemos algo errado. E quando nós fazemos algo de errado na nossa trajetória espiritual, nós vamos corrigir um dia. Ou convictos daquilo, de preferência que seja assim, ou não. Mas tudo na natureza tem que ficar corrigido, para que a natureza não perca o quê? O seu equilíbrio. Para que o universo continue se mantendo no equilíbrio. Se nós pararmos para pensar, se todos nós, espíritos, todos nós, que eu digo espírito mesmo, no universo, não corrigissem os seus erros, deixasse passar, primeiro que não existiria justiça divina, e segundo que se tornaria um rebuliço total. Né? O universo já deixaria de aliás, de ser o que é hoje. Então, é totalmente antinatural, não faz sentido. Então, como a natureza é sábia e perfeita, então nós temos que caminhar dentro dessa sabedoria e perfeição. Como nós não somos perfeitos e nem tão sábios, nós cometemos erros. Só que nós temos a oportunidade de corrigi-los. Isso é maravilhoso, extraordinário. E uma coisa mais extraordinária ainda é que nós vamos colocando todos esses erros e acertos nos seus devidos lugares na proporção em que nós aguentamos. O carnê, ele tem várias páginas, várias folhas. É devagar. É à medida que nós temos a condição para isso. Nenhum aluno vai fazer uma prova de uma matéria que ele desconhece ou que ele não estudou. Então, é chegada a hora da prova. E é onde nós vamos reencarnar para provar aquilo que conhecemos. É onde entra a questão da prova na nossa reencarnação. Muitas vezes nós somos ansiosos. Então, nós achamos que conhecemos. Porque nós queremos reencarnar, resolver tudo logo, rápido, que eu quero passar dessa fase. Quero passar desse... Parece videogame, né? Eu quero passar dessa fase, então eu vou aprender rapidinho. Eu já sei. Só que nós somos alertados. Aqueles que nos assistem, que nos protegem, que nos orientam espiritualmente, nos alertam. Mauro, você tem certeza que é isso que você quer para a sua vida? Mas nós nem ouvimos. Eu quero. Né? Já estamos indo, já estou indo. Já estou indo. Tá bom, filho. Você vai. Isso não quer dizer que nós não fomos alertados 10, 100 vezes, mas nós nem ouvimos. Eu quero ir. Chegando aqui, e agora que eu não aguento com isso aqui? Você foi alertado, filho. Isso é indiscriminadamente, é 100%. Todos nós. Não fica um sem esse aviso. Mas nós queremos, não é? Aí nós não aguentamos. Aí o fardo é pesado, nós vamos e conseguimos resolver 50% da questão. Porque os amigos espirituais estão ali, ajudando. Faz com que nós encarnemos com aquelas criaturas que também vão ajudar, que é para ver se, não é? A gente consegue passar aquela fase. Aí 50% é conseguido. Viva! Oba, legal. Né? Que bom, mas ficaram 50%. Aí. Fica para a próxima. Te falei que você não ia aguentar. Aí vai vir aquelas... Só que, né, detalhe, com esses 50, virão outras coisas também. Então, a gente vai ter que carregar um pouquinho mais. Mas cabe na mala. Cabe. A nossa mochila, ela é bem extensa. Ela é flexível. Né? Cabe. Vamos lá. Né? Mas, à medida que nós formos conseguindo levar tudo isso adiante, nós levamos. Agora, existe aquele, é lógico, que cumpre a prova 100%. Que bom! Ótimo! Então, ele era
totalmente consciente do que ele conseguia carregar lá na mochila, trazer para o reencarne e conseguir resolver. Agora, tem aquele que nem 10% consegue. Mas aí nós nos perguntamos, mas por que é permitido? Porque existe uma questão básica: livre-arbítrio. Ele é respeitado, ele não é violado, ele não é agredido. Nós somos sinalizados o tempo todo. E nós, às vezes, não vemos. Nós não vemos, nós não nos atentamos a esses sinais que nós deixamos passar de uma forma tão desapercebida. Nós somos tão orgulhosos, às vezes, nós nos tornamos cegos para esse tipo de situação, né, que nos alerta para que possamos o quê? Renovar o nosso pensamento e sentimento naquela trajetória, porque senão nós não vamos conseguir dar cabo de tudo que nós temos que cumprir. E nós não percebemos. Então, muitos de nós poderão pensar assim: nossa, agora que eu estou estudando a doutrina espírita, tudo que eu faço, qualquer atitude, qualquer conselho, qualquer sinal, qualquer toque que eu receba, eu tenho que ficar atenta, porque são os espíritos. Não. Tem muito espírito encarnado à nossa volta fazendo esse papel. E a gente fica atento só ao desencarnado, não presta atenção naquele que está ali do ladinho, batendo em nosso ombro e falando: amigo, acorda, presta atenção. Não é assim. Porque os nossos anjos guardiões, podemos chamar assim, porque sempre nós temos sempre aqueles que zelam por nós, eles não têm, às vezes, outra maneira de chegar até nós. Eles usam o encarnado, que está ali do lado, o amigo querido, o familiar, o parente, seja lá quem for, mas é a criatura que está próxima e que vai poder nos chamar a atenção para isso. E, às vezes, nós somos tão orgulhosos, não é? Fica quieto, não está dizendo. Você não sabe o que está dizendo. Não é bem assim. Né? Nós temos que ficar atentos, porque às vezes nós também, sem percebermos, sem nos atentarmos, nós às vezes fazemos esse papel. Nós fazemos esse papel. Às vezes nós achamos que, nossa, como é que aquela situação foi acontecer comigo naquele momento, naquela hora? Da onde surgiu aquilo tudo? Foi bem providencial. Muitas vezes. Muitas vezes. E nós não julgamos dessa forma. E deixamos uma oportunidade passar. E nós não devemos deixar que isso aconteça. As oportunidades... Nossa, gente, se tem palavras que têm um peso muito grande na nossa trajetória espiritual, uma delas é a oportunidade. É que uma vez perdida, nós teremos, outras teremos. Mas quando? Né? Vamos deixar que passe aquela que nós estamos tendo agora. Outra palavra bendita é tempo. Tudo tem seu tempo. Tudo. O nosso relógio é totalmente diferente do relógio de Deus e da espiritualidade. Vamos esquecer. O nosso relógio é para organizar o nosso dia, o nosso espaço, o nosso momento carnal. É uma questão de organização, porque senão viraria uma bagunça a nossa vida. Mas ele não serve bem para ministrarmos o tempo dos acontecimentos. Isso é outra coisa. Isso é regido por um outro relógio. E a outra palavra é fé, é confiança. Nós temos que acreditar. Se estamos batalhando por uma melhoria íntima, nós temos que acreditar que ela vai acontecer. De que forma? À medida que eu dei o primeiro passo. À medida que eu vou saber esperar o tempo em que ela irá ocorrer e vou acreditar nisso. Então, uma coisa é consequência da outra. Porque acontece. Porque, como nós dissemos lá no início da palestra, a renovação ela tem que acontecer. De uma forma ou de outra, ela vai acontecer. Mas é melhor que ela seja, como diz uma amiga minha, suave. É melhor que ela seja suave. Não é? E que nós possamos dar
conta de que ela ocorreu através de uma atitude, de um comportamento que, de preferência, tenha sido notado por alguém. Porque quando, até nós costumamos brincar muito, não é? Até entre nós espíritas, de dizermos assim, nossa, hoje eu posso dizer que eu já sou humilde. Você se orgulha? Pois é, eu também. Pronto, sabe? É algo que pode esquecer. Então, é mais ou menos assim. A atitude, o exemplo, não é? O exemplo é tudo. Mas, às vezes, nós não sabemos que nós estamos dando o exemplo. Melhor ainda. Principalmente quando é coisa boa. Mas nós vemos que, quando nós vemos que alguém seguiu o exemplo e deu certo, que bom. Não é? É sinal que aquilo que nós dissemos ou fizemos estava correto também. Porque deu certo. O que é certo, o que é errado, é errado. O que é certo vai dar certo para todo mundo. O que é errado vai dar errado para todo mundo. Isso é evangélico. Está lá, é o nosso roteiro de vida. Né? Seguindo as leis naturais, seguindo tudo aquilo que está dentro do evangelho, nós vamos perceber que o caminho é esse. A trajetória é essa. Então, gente, a única coisa que nós podemos dizer que não se renova, existe uma coisa que não se renova. Não vai haver outro 6 de setembro de 2015. Isso não vai haver. Isso é hoje. Até agora nós não conhecemos algo que faça com que isso aconteça. Mas, de resto, graças a Deus e à natureza divina, tudo se renova. Bom, alguém quer comentar, sugerir, apontar? Aproveite que a Raquel está aqui conosco. Ninguém quer renovar nada, pelo visto. Viu? Muito pelo contrário. Pelo contrário. Já que vai acontecer de novo, eu vou esperar. Faço outra vez, né? Raquel, quando a gente vê que as oportunidades batem à nossa porta e muitas vezes nós temos medo de abrir, né? Como fazer numa situação dessa? Então, o medo, nesse caso, ele já é esperado. Deus nos manda a oportunidade, mas sabe que nós vamos tremer nas bases com ela. Então, aí fica a cargo do nosso livre-arbítrio, mais uma vez. Ou agarrar essa oportunidade, tremendo nas bases. Aí o que entra, Mauro? A confiança. Eu vou agarrar essa oportunidade porque eu sei que eu vou conseguir resolver o que eu preciso, porque essa é a chance, esse é o momento, essa é a oportunidade, e eu vou ter ajuda para isso. Oi? Sim, só um instantinho que acho que vai entrar aí, não é? O tempo, ele chegou justamente, porque a oportunidade, ela chega no tempo certo. Ela vai chegar na hora certa. Agora, se nós deixarmos com que essa oportunidade fuja de nossas mãos, nós perdemos a chance. Ela vai acontecer de novo. Ela vai. Por questões óbvias. Primeiramente, porque Deus, sabendo da nossa necessidade e de que aquela é a maneira de nós resolvermos o que precisamos, vai nos enviar novamente a oportunidade. Só que nós não sabemos quando. Não é? Porque nós não ficamos atentos, nós não... Existe até um texto de Emmanuel que fala sobre isso, que nós não confiamos. Esse medo que, a princípio, nós sentimos de não agarrarmos a oportunidade, é falta de fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Bem lembrado. Sabe? Eu vou agarrar a oportunidade. Se eu tiver confiança em mim, principalmente, eu tiver fé, agarrar a oportunidade, colocar todo o meu potencial em cima daquilo, e eu conseguir, ótimo. O tempo foi aquele. A oportunidade apareceu na hora que tinha que acontecer. Agora, eu posso me equivocar?
É difícil, mas eu posso de repente abraçar aquilo que parecia uma oportunidade, aquela situação que parecia oportunidade e não dar certo. E não dar certo. Pode acontecer, mas ela vai se renovar. Talvez por não ter sido ainda o momento exato. O tempo era aquele, mas eu não estava no momento. Eu não tinha todo o preparo possível para desfrutar aquela oportunidade. Isso também pode acontecer. A oportunidade surge, mas até onde eu posso lançar mão de todo o meu potencial para aproveitar aquela oportunidade? Mas menos mal quando nós abraçamos a oportunidade mesmo assim. É sinal de que nós confiamos, nós fomos lá, abraçamos a oportunidade, fizemos o possível e o impossível para que dessemos atendimento a ela. Mas como ela não se, o nosso potencial fez com que aquela oportunidade não completasse a ação, ela retorna. Ela retorna. Pode não ser da mesma forma, mas temos que ficar atentos. Sempre atentos. Gente, as oportunidades, elas passam assim, sabe? Aos nossos olhos e às vezes nós não percebemos. Mas dentro da misericórdia divina, ela vem reforçada a cada vez que nós não percebemos, quando ela nos passa de relance. Por isso que nós temos que ser espertos. Não é? E às vezes nós não somos, viu, gente? Não vou dizer assim, nossa, vou ficar ligado em tudo. Não, às vezes nós deixamos passar, sim. Mas nós vamos... E quando nós reconhecemos que a oportunidade passou e nós não aproveitamos, ótimo, isso é bom. Não percebe? Isso, a ansiedade, Thalita, é isso mesmo. Nós vivemos ou ansiosos demais. Isso é verdade. Sabe como é que se chama isso? A Thalita levantou uma questão interessante, que daria outra palestra. Obrigada. Chama-se lucidez. Nós não somos lúcidos. Nós não... Lucidez, gente, no sentido de atenção ao momento, ao presente. Nós não nos atentamos a isso. A gente se projeta. Exatamente. Passo e você. As oportunidades passam. Porque você só acha que você merece aquela oportunidade daqui 3 meses. E às vezes aquilo tem que acontecer agora. Verdade. E aí a mente ela é condicionada a vida toda para você viver um futuro. E quando você tenta virar o disco e pôr sua mente no hoje, é muito bom. Muito obrigada, Thalita. Foi um comentário bem proveitoso. É bem isso. É estarmos lúcidos ao agora, a esse momento. Este momento. E é o hoje, o agora mesmo. Nós estamos aqui focados na palestra, né, exatamente às 10h48, aqui agora. E não ficarmos pensando no amanhã. Amanhã, o que eu vou fazer amanhã enquanto estamos aqui? Porque nós perdemos a oportunidade de estudarmos algo que tinha a ver, poxa, tinha a ver comigo, e eu perdi. É mais ou menos assim que funciona. É o nosso foco no agora, porque é o agora que vai fazer com que possamos renovar algo em nós. Não é pensarmos no amanhã. Você já leu aquele livro Poder do Agora? Poder do agora. É o mesmo, ele tem a mesma base, aliás, do lucidez. É a mesma coisa, é o poder do agora. O livro Lucidez, do Hamed, do Francisco do Espírito Santo Neto, fala a mesma coisa. É o agora. O meu momento é o agora. É o lance do tempo, gente. Se nós vivenciarmos um bom presente, o futuro vai ser mais suave, mais tranquilo. Não é? Olha, eu sei que está ótimo. E o agora já era. Um bom domingo a todos, que nós possamos ter um bom feriado, uma boa semana, não é? Cheia de atitudes novas, renovadas. Vamos começar. É bom, é saudável, é gostoso, dá uma sensação muito boa, porque é isso que a espiritualidade, que Deus Pai espera de cada um de nós. Que assim seja. Muito obrigada. Maravilha, né, gente? Então, somos chamados a toda hora, a todo instante, à prática da caridade,
Às vezes reclamamos de não termos tempo, mas vamos aproveitar esse momento e juntos, no único pensamento, vibrar intensamente. Para todos aqueles que se encontram no leito de dor, que seja uma dor física ou uma dor da alma, que possa nesse exato instante cair como um bálsamo, higienizando e cicatrizando cada ferida do corpo e da alma. Por aqueles que zelam, cuidam e tratam dessas criaturas, que a boa vontade, que o discernimento nunca jamais se percam. Aos profissionais da saúde que se dedicam ao aprimoramento, de se entregar até as últimas consequências para reabilitar aquele corpo físico. Abençoadas sejam suas mãos, que vão cuidar para que aquele nosso ente querido possa ter uma recuperação. Por todos aqueles que nesse exato instante adentram a pátria espiritual, cumprindo a sua jornada evolutiva aqui no plano físico, que eles possam ser acolhidos, recebidos e conduzidos aos locais para o seu pronto refazimento, para uma recuperação e se colocar em disposição para o novo amanhã. Da mesma forma, há aqueles que iniciam uma nova jornada terrena, que tudo aquilo que foi planejado possa ser executado com amor, esperança e fé. Por nós mesmos, que tenhamos uma semana intensa de muito trabalho, muita dedicação, com muito carinho, e sejamos nós os multiplicadores de tudo aquilo que aqui recebemos. Agradecidos estamos, ó Pai, por mais bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Deposita em nós, Senhor, cada vez mais a fé que dá a esperança do novo amanhã. Que juntamente com os bons espíritos que caminham ao nosso lado, possamos nos fortalecer a cada nova dificuldade. Que saibamos vencê-las com galhardia. Que o amor prevaleça em nós. E com o apoio de Maria, a mãe de todos nós, que nos ampara, tenhamos a força de seguir adiante. E humildemente, nós aqui estamos, glorificamos o Teu nome, louvando a todas as Suas criaturas. Louvado seja a Ti, ó Pai, pelo sol que me aquece, pela lua que brilha. Louvado seja, meu Senhor, por todas as Suas criaturas, pelas estrelas do firmamento que guia e orienta, pelo ar que eu respiro. Louvado seja a Ti, ó Pai, pela água que refresca, pelo pão que alimenta e pela vida. Cumpra-se, Senhor, sempre a Tua e não a minha vontade. Que assim seja. Graças a Deus.